Elefantes e humanos sempre viveram juntos de forma amigável em uma pequena aldeia rural na Índia, mas quando uma mãe elefante começou a agir de maneira estranha, as pessoas locais perceberam que ela estava infeliz e até mesmo chorando, como se pedisse ajuda. Eles decidiram seguir a elefante na natureza, mas o que descobriram em seguida foi tão chocante que deixou muitas pessoas tão infelizes e com medo quanto o elefante na pequena aldeia de Nimatund. As pessoas locais estavam acostumadas a ver elefantes. A aldeia foi construída profundamente no território dos elefantes, então era de se esperar que encontrariam essas enormes e belas bestas de vez em quando. Os elefantes eram tão comuns por lá que os habitantes da aldeia mal piscavam ao ver um deles se arrastando pela estrada ou pastando ao lado de uma árvore perto de sua casa. Eles eram tão comuns quanto gatos e cães em países ocidentais. As pessoas tentavam deixar os elefantes em paz. Sabiam que a aldeia estava em seu território, então tentavam o máximo possível não atrapalhar os elefantes, que estavam lá há muito tempo antes da chegada dos humanos. O elefante parecia satisfeito com esse arranjo e tolerava a presença das pessoas. Realisticamente, eles já estavam habituados a isso. Não havia mais escolha. Os elefantes são animais inteligentes e emocionalmente complexos, então eles sabem o que é melhor para eles. Mas um dia, os moradores foram surpreendidos com uma visão muito estranha. Uma elefanta fêmea estava no meio da estrada que saía da aldeia, fazendo muito barulho e agitando sua tromba, como se tentasse chamar a atenção. Ela batia nas pessoas quando tentavam passar e batia seus grandes pés no chão com frustração. Os aldeões nunca tinham visto algo assim, então isso certamente despertou o seu interesse. Quando as pessoas começaram a se aproximar, notaram algo estranho, algo que enchia seus corações de emoção. A elefanta tinha lágrimas nos olhos e as trilhas molhadas em seu rosto mostravam que ela estava chorando há um tempo. Ela estava claramente em algum tipo de distúrbio emocional, mas ninguém sabia por quê. Não tinha ideia de como poderiam ajudar ou do que poderiam fazer. Felizmente, a elefanta tomou as rédeas depois que uma pequena multidão se reuniu. Ela agitou sua tromba como se convidasse as pessoas a seguirem. Ela partiu para a natureza, virando-se a cada poucos minutos para verificar se as pessoas ainda a seguiam. Felizmente, elas eram muito interessadas no que estava por vir. Era chocante ver aquele elefante grande e triste, mas se eles pudessem ajudar de alguma forma, eles fariam em troca dos elefantes os deixarem viver em sua aldeia. Logo, o elefante os levou até uma clareira com um grande poço que mantinha a terra irrigada, que geralmente tinha uma tampa na parte superior, mas estava faltando. O elefante foi até o poço e ficou parado ao lado dele, olhando para baixo. O que os moradores viram os deixou chocados e quase tão perturbados quanto a mãe elefante. Lá embaixo, no buraco, havia um bebê elefante, que claramente era o filhote da maior. O bebê deve ter caído e ficado preso. Felizmente, a água era pouca e o elefante podia manter sua tromba acima da água para respirar, mas sem ajuda humana, certamente morreria lá. Os moradores reagiram rapidamente. Alguns homens correram de volta para a aldeia para avisar a equipe de resgate de animais e em pouco tempo os especialistas chegaram ao local com máquinas e mão de obra para tentar libertar o bebê elefante assustado. A equipe rapidamente determinou que precisavam de uma escavadeira para cavar e criar um canal pelo qual o bebê pudesse escapar, mas havia um problema. Uma grande tempestade estava chegando, extremamente forte. Se a chuva fosse tão pesada e persistente quanto os previsores previram, causaria inundações repentinas, o que não apenas atrapalharia seus esforços de resgate, mas também aumentaria o nível da água do poço. Mesmo se aumentassem apenas alguns pés, 50 centímetros, o elefante teria dificuldade para respirar e acabaria se afogando. Os homens não poderiam permitir isso. Começaram a trabalhar o mais rápido possível, cavando com as mãos e com ferramentas rudimentares. Qualquer coisa para começar até o
escavador chegar. O progresso era lento, embora quando um veículo chegou levando o escavador, eles ouviram o trovejar distante. Enquanto isso, a mãe elefante andava para trás e para frente nervosamente, acompanhando o progresso e mantendo um olho no filhote. Enquanto a equipe trabalhava, um veterinário estudou o filhote no fundo do poço, viu que ele tinha alguns cortes e arranhões no corpo da queda e tinha medo de que ficassem infectados. Ela conseguiu derramar creme antisséptico nas feridas e, embora provavelmente tenha doído, o bebê elefante ainda agitou o tronco em apreciação ao tratamento. Tinha sorte de que as lesões não fossem piores. Poderia ter acabado de maneira mais trágica se o filhote tivesse caído de forma diferente. A maneira que o escavador retirou alguns tijolos da parte superior do poço começou a ficar solta devido às vibrações e caíram no poço. Os trabalhadores fizeram o melhor para remover qualquer excesso de tijolos soltos, pois eles com certeza causariam muita dor se caíssem no filhote. De repente o céu abriu e a chuva começou a cair. Era pesada, diferente de qualquer coisa que eles tivessem visto há muito tempo, mas apenas adicionou combustível à sua luta e tornou sua tentativa de resgate ainda mais urgente. Os salvadores cavavam e cavavam, mas a terra seca e árida começou a se transformar em lama, grudando em seus sapatos e nas trilhas escavadeira. Se a máquina parasse de funcionar, seria o fim, mas felizmente ela continuou funcionando. O resgate ainda não tinha terminado. Depois de uma hora de escavação, eles finalmente criaram um canal que levava até a base do poço. Tudo o que restava a fazer era destruir a parede de tijolos do poço para permitir que o bebê elefante andasse livre. A escavadeira voltou ao veículo e os salvadores pularam e começaram a martelar a parede, retirando tijolos e pedras aos poucos. Demandou muito esforço, mas grandes rachaduras nas paredes finalmente surgiram. Finalmente começaram a aparecer as primeiras fissuras na parede. A mãe elefante, sentindo a libertação iminente do filhote, desceu o talude e tentou ajudar empurrando seu corpo contra a parede e tentando abri-la. De repente, com um estrondo alto, a parede caiu, revelando o filhote. Finalmente, ele estava livre, mas ainda não estava fora de perigo. A mãe havia conseguido subir o talude úmido e escorregadio relativamente facilmente, mas o filhote, com suas pernas pequenas, estava tendo dificuldades para sair do canal de terra recém-cavado. A chuva pesada e a lama tornavam a situação ainda mais difícil, e seus pés escorregavam. Levou os esforços combinados de 5 resgatadores fortes para ajudá-lo a subir e voltar ao terreno plano. O filhote elefante correu diretamente para a mãe, que pôde descansar seu filhote com sua tromba e fez barulhos altos de comemoração. Sua felicidade era evidente. O veterinário verificou-o mais de perto e administrou algum medicamento que ajudaria com qualquer dor ou desconforto que o jovem elefante tivesse. Além disso, ele estava em boas condições, apenas um pouco abalado e arranhado. Os resgatadores comemoraram e se alegraram ao ver a mãe e o filho se virarem e caminharem lentamente. Eles se foram para a floresta e a chuva, mas antes de partirem completamente, a mãe virou-se e olhou para cada um dos humanos nos seus olhos como se agradecesse. Se a chuva não estivesse caindo, ela teria visto lágrimas caindo nos olhos dos humanos, lágrimas de felicidade e alívio. Eles haviam salvado a vida da filhote e eles, ou mais importante, a mãe, nunca esqueceriam disso. De vez em quando, a mãe e sua filhote viriam para o vilarejo e ficariam apenas observando o mundo passar. Eles não eram ameaça para os humanos e pareciam gostar de estar perto de pessoas. Enquanto ninguém poderia ter certeza, acreditavam que a mãe e seu filhote estavam lá para mostrar sua gratidão e agradecimento às pessoas do vilarejo de Nimantan pelo que fizeram naquele dia e como salvaram a vida da filhote. Então agora é com você. O que você achou dessa história? Como você reagiria se notasse a mãe elefante abalada e o que teria feito para ajudar quando descobrisse a filhote presa? Como sempre, gostaríamos de ouvir de você, então deixe seus pensamentos e opiniões aqui na seção de comentários.